Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal do Ele Lê Comigo. E quem é ele? Sou eu, Alessandro Perry, vim aqui hoje explicar para vocês o que é o período do trovadorismo. O trovadorismo é a primeira escola literária que a gente vai ter em Portugal, então não existe trovadorismo aqui no Brasil. O trovadorismo vai ser o início da literatura de Portugal, porque também Portugal está se formando como país nesse período dos anos de 1100. O trovadorismo ele vai até mais ou menos o período de 1450, 1500, e ele vai fazer a diferença principalmente quando a gente vai ter a descoberta do Brasil e também a implementação do mercantilismo em troca do feudalismo. O que a gente precisa saber do trovadorismo? O trovadorismo, então, é o início de Portugal. A gente vai ter com Portugal a parte da Península Ibérica, ela está sendo dominada pelos mouros e também há um período de reconquista. Então as pessoas que não eram do condado portucalense são expulsas desse local com a ajuda dos franceses, e quando se dá a conquista completa de Portugal, há então o início do que a gente conhece de Portugal. E também uma das coisas que aconteceu é que, como há essa passagem dos cavaleiros franceses para ir em Portugal ajudar nesse processo, eles trazem também as cantigas. E isso é uma coisa interessante, já que Portugal nasceu com uma língua que era muito de oralização, então era um povo muito oral. Era uma região também considerada muito inculta, tanto é que a parte de gramática ela vai ser conhecida depois de muito tempo, depois de 300 anos de formação de Portugal. E também quando a gente lê as cantigas que a gente vai ter no período do trovadorismo, elas são escritas de uma forma muito variada. Na mesma cantiga você consegue encontrar 3 vezes a palavra escrita de formas diferentes, então não há uma regra do que se escreve. Tanto é que também nesse período não há uma diferença entre música e poema, os dois eles estão juntos, por isso cantiga é o nome do que vai se dar como as manifestações literárias desse período. A gente tem cantigas até hoje, mas a gente vai falar especificamente das cantigas trovadorescas. Nesse período, há então uma parte de uma sociedade que ela é altamente teocêntrica, então eles vão falar do teocentrismo, que é Deus o centro do universo. E isso também rege o jeito como há relações sociais em Portugal. A primeira delas é que há o amor cortês, então um amor numa sensação de que há uma senhora, a qual ele é um servo, então ele está numa escala social abaixo, e nunca há consumação do relacionamento. É como se fosse um web namoro nos períodos do castelo. E nesse período também você vai ter 4 tipos de cantigas: cantigas de amor, as cantigas de amigo, a cantiga de maldizer e a de escárnio. As cantigas de amor, sempre falando da situação de um cavaleiro, um cara abaixo, que trata a sua amada como uma senhora, como uma dona, nessa sensação de que há uma fidelidade e uma servialidade nessa situação. A cantiga de amigo, que nessa situação você tem um eu lírico feminino. Então uma identificação muito fácil de você fazer entre cantiga de amor e cantiga de amigo é que a cantiga de amigo tem um eu lírico feminino e a cantiga de amor tem um eu lírico masculino. E por que há esse eu lírico feminino? É importante se ressaltar. É importante de ressaltar porque os escritores, os trovadores da época estavam sendo escritos por homens. Então pode ser que talvez no futuro a gente encontre que na verdade existe uma trovadoresca, então existe uma mulher, uma trovadora aí escrevendo, não uma trovadoresca, uma trovadora aí escrevendo cantigas. Mas até hoje o que a gente tem de dados é que apenas os homens escreviam naquela época, e por isso o eu lírico, que é a voz do poema, e vem esse nome inclusive da lira, o instrumento que eles utilizavam. Sempre utilizavam algum instrumento, podia ser um violão, podia ser um pandeiro, podia ser também uma flauta, ou senão a lira, que dá o nome para eu lírico. E a cantiga de amigo também tem essa saudade de uma pessoa que se foi, que fala de querido, amado, amigo, e também com essa conversa com os elementos da natureza. Uma outra coisa também que a gente vai ter são as cantigas de escárnio e maldizer. Então a gente tem as cantigas líricas, de amigo e de amor, e as cantigas as cantigas satíricas, que são de escárnio e maldizer. Basicamente a diferença é que a de escárnio você vai falar mal, mas você não diz quem que é, e a de maldizer você fala mal de uma pessoa e você diz o nome. Mas também há outras coisas. As cantigas de maldizer geralmente falam do adultério de pessoas que estão relacionadas com a corte. Já a de escárnio são assuntos um pouco mais variados. Inclusive há uma das cantigas que fala de um cara que abandonou um cavalo para ele morrer sozinho. Então você tem essas partes das cantigas sendo escritas no poema, sempre com essa relação que a gente pode parar para pensar do teocentrismo. Então Portugal estava em relações que elas eram muito de palavra, que eram muito de se ouvir,
com as canções, muito oralizado, com essa coisa de rei, com essa coisa de vassalo e suzerano. E para quem não lembra, vassalo e suzerano está relacionado com a parte de terras. Então nesse período você tinha uma escala social que eram os reis ou os senhores feudais que possuíam terras chamadas de feudos. A gente tinha então a igreja, que inclusive o rei ou o senhor feudal ele era escolhido por Deus, por isso que ele tinha um poder tão forte. E aí você vai ter os cavaleiros e depois você vai ter os servos. Nenhum deles conseguia subir ou descer de ponto. Não conseguiria fazer com que um servo virasse um rei, ou senão o rei perdesse o seu poder, já que ele era escolhido por Deus. Como as situações também elas eram muito de palavras, como as relações elas eram de palavras, de fé, de você também ter uma servialidade, era muito comum que a gente visse a gente vê muitas cantigas falando de palavra, da honra, daí a gente tem a história disso também. E por conta disso, na prosa, ou seja, na poesia a gente tem as cantigas e na prosa a gente vai ter as novelas de cavalaria. Alguns exemplos clássicos que talvez você já saiba é o caso, por exemplo, do Rei Arthur. Então dessas novelas que falam, que também foram muito aquecidas, ainda mais nesse período das cruzadas. Então vai se falar dessas histórias desses cavaleiros que foram espalhando a fé. Então a gente tem esse período do trovadorismo, é um período bem longo, se for para pensar de 1100 até 1400, existem poucos registros ainda, porque a maioria das pessoas que escreviam nessa época eram pessoas que sim, eram cultas, mas a gente vai ter que a grande coisa que a gente vai ter como escárnio, ou dizer, falando como realmente é a sociedade, ao invés do que a gente tem nas cantigas líricas, foram se perdendo por falta de conservação, foram se perdendo porque faz muito tempo, mas a gente vai ter como um dos mais valiosos as cantigas de modo dizer de escárnio, porque havia realmente ali como a sociedade se comportava. Então a gente tinha pessoas que eram adúlteras, que traíam, que tinham péssimos costumes. As cantigas líricas a gente não tem muita certeza, porque apesar de a gente ter esse amor cortês, essa coisa da subserviência, que os cavaleiros não tinham o amor consumado, a gente não sabe se realmente isso existiu, mas a gente pode ter só uma suspeita do que a gente vê na parte das cantigas. E a prosa, a gente tem essas partes das novelas de cavalaria, a gente tem várias pessoas que são famosas nesse período, como por exemplo Dom Dinis. Ele é uma pessoa muito referenciada quando a gente vai estudar no trovadorismo, ele escreveu várias cantigas, então você provavelmente vai cair acabando lendo uma das cantigas que é de Dom Dinis. Então, sabendo disso, é isso que vocês precisam saber de trovadorismo. É um período que não tem no Brasil, porque o Brasil ainda vai ser descoberto. Ele ainda não apareceu no mapa para a gente poder descobrir e começar a discutir sobre ele. Quando a gente for falar do Brasil, a gente vai falar também das diferenças quando aparecem. Mas ainda vai demorar um pouquinho, porque a gente ainda precisa chegar lá no quinhentismo para poder começar a falar de Brasil e até falar de literatura no Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, que me ajuda muito no meu trabalho de professor de YouTube. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais!